Antes de começar a pregar, eu queria fazer apenas um breve registro. Nós temos vivido dias muito poderosos aqui na igreja e sido muito abençoados por uma unção muito peculiar, mas mais do que isso, a gente é marcado pelo amor, e pela graça. Eu tive um problema agora, 6:30 da tarde, e um problema sério, e eu liguei para o pastor Fábio e falei para ele: olha, pastor Fábio, arruma alguém para pregar no meu lugar, porque eu vou ter que resolver um problema longe. E é muito bom, irmãos, estarmos numa igreja cheia de unção. Quem concorda, diga amém. Amém. Mas melhor ainda é você estar numa igreja cheia de unção, mas que também é cheia de amor. Então logo o pastor Fábio conseguiu me auxiliar para que eu pudesse pregar aqui. Então nós somos uma igreja cheia de unção, mas somos também uma igreja cheia de amor. E eu louvo a Deus por isso, porque não só os irmãos que são membros da igreja, mas nós, como pastores auxiliares, também somos respaldados. E eu fico muito feliz e queria deixar aqui o meu registro e a minha alegria, a minha família que me suportou, porque eu não vi a hora de dar 5 horas hoje, irmãos. Eu trabalho de sexta até às 5. Eu estava vendo no meu relógio que ia dar meia-noite, mas não ia dar 5 horas da tarde. E quando deu 5 horas, apareceu um problema. Eu estava tão feliz, falei: Jesus, glória a Deus, vai dar 5 horas, eu vou para casa, vai ser tudo bênção. Não foi nada disso. Mas eu louvo a Deus porque a gente sempre tem o respaldo da família e da igreja também, e isso facilita, irmãos, no momento da dificuldade. Porque nós precisamos ser facilitadores, não é verdade? E precisamos nos preocupar quando não somos. Queria apenas deixar meu registro, minha gratidão ao Fábio, pastor Fábio, pelo suporte, ao apoio, que é isso que o pastor André tem nos ensinado. Amém. Ficou registrado? Amém. Que fique registrado no seu coração. É bem verdade que 85% das pessoas são influenciáveis. Todos nós, na verdade, somos influenciados por alguma coisa. Mas existem pessoas que elas não têm proatividade. Então, elas dependem de forças externas para que encontrem influências para caminhar na sua vida. Isso faz com que 85% das pessoas, de fato, elas sejam guiadas pela influência. E isso não é ruim quando a influência ela é boa. Não é um problema que todos nós, em algum momento, em algum tempo, vamos precisar sermos influenciados. Quando nós ouvimos os testemunhos, nós compreendemos que algumas pessoas, elas viveram uma vida totalmente fora, pela influência às vezes familiar, que era uma família sem estrutura bíblica, sem uma estrutura cristã, e isso nos faz viver como nos dias dos juízes. E como era nos dias dos juízes? Nos dias dos juízes, cada um fazia aquilo que lhe parecia bem. E quando cada um faz aquilo que lhe parece bem, cada um puxa a sardinha para o seu lado. E de alguma maneira, isso dá errado. Para alguém, pelo menos, vai dar errado. E isso vai fazendo com que nós vamos vivendo através de influências dos amigos ou de familiares que, quando crescemos, como eu já disse, não nos dão uma estrutura bíblica. Na escola nós vemos o poder da influência. E enquanto eu vou falando, você vai pensando quanta influência a sua vida sofreu. E nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de influência que nós estamos vivendo, ou que estamos tendo. Tem pessoas que estão passando por problemas conjugais,
E aí então ela vai falar com uma pessoa do trabalho. Ela é crente, ela vem na igreja, ela dá o dízimo, ela participa da célula. Mas às vezes ela, na ânsia de tirar aquele problema de dentro do seu coração, daquela ansiedade, ela vai consultar uma pessoa ímpia e a pessoa vai dizer: olha, eu de você trocava o seu marido de 40 por 2 de 20. E é assim que as pessoas estão fazendo. É verdade que nós estamos vendo isso chegando dentro da igreja. É uma pena que o divórcio se tornou uma prerrogativa dentro da igreja. Jesus, quando vai falar sobre isso no capítulo 18 de Mateus, ele vai dizer que isso se dá pela dureza do coração do povo. Mas ele vai dizer em Malaquias que ele abomina, que ele odeia o divórcio. Dizendo isso, eu não quero colocar um jugo sobre você que já se divorciou e casou novamente, porque nós sabemos que na igreja atual, nós como pregadores precisamos nos contextualizar e falar sobre casamento, divórcio e novo casamento. Essa é uma realidade desafiadora para todos nós que comunicamos a palavra de Deus ao seu povo, para que não só coloquemos julgo, mas coloquemos instrução daquilo que a Bíblia diz. Há muitas pessoas que fizeram isso na ignorância, e há muitas pessoas que fizeram isso depois da igreja, mas isso é um assunto para um outro dia. Mas se você pediu perdão dos seus pecados, é importante que você saiba que em suma, se você se arrependeu dos seus pecados, você foi perdoado deles, e Deus te dá uma nova oportunidade de você viver, e que você seja feliz nesse tempo que você está vivendo. Mas se você entrou aqui e está passando por um período muito difícil no seu casamento, certamente o divórcio não vai ser a melhor opção para você, e nunca é. Todos os psicólogos dizem que isso trazem problemas grandes aos pais, aos filhos, mas perceba que a sua decisão, ela vai ser oriunda de quem está influenciando você. E a pergunta é, eu falei aqui sobre o casamento, porque é um assunto muito sério, é um assunto, que está no topo das listas dentro da nossa realidade cristã, mas você pode contextualizar isso em qualquer área da sua vida. Qual é o tipo de influência que você está vivendo? Se você é uma pessoa que tem dificuldades para lidar com os problemas, com o dia a dia, qual a influência você está recebendo? É preciso ter cuidado com a influência que estamos tendo. Isso pode nortear a sua vida para todas as promessas que Deus tem para você, como pode nortear você para muito distante de Deus. Então eu pergunto mais uma vez, sendo redundante, para que fique fixado na sua mente e no seu coração: o que tem exercido influência sobre você? Nós estamos diante de um texto de um grande homem que havia vencido muitas batalhas. Era renomado, era reconhecido, ele era um gigante na sua terra, mas que estava passando por um problema. Então nós precisamos entender aqui neste ponto que o cuidado que nós devemos ter com a influência é exatamente quando estamos atravessando por problemas. Quando você está em momentos difíceis e decisivos, você precisa tomar muito cuidado com o que está influenciando as suas decisões. Naamã era poderoso, mas ele está com um problema, ele tem uma lepra. E ele recebe a influência de uma menina que, por conta de uma guerra que foi feita contra Israel, é trazida para dentro da casa dele. Homens como Naamã pensam que a ajuda vai vir dos poderosos, porque isso é comum dentro do relacionamento dele. Mas Deus vai usar aquelas pessoas que prestam serviços para ele, para fazer uma grande obra na vida dele. Meus irmãos, Deus usa as coisas mais inimagináveis para fazer com que a gente fique atento ao que Ele tem para a nossa vida.
Nós já ouvimos de pessoas que foram influenciadas por pessoas do mundo. A pessoa não é crente, mas ela sabe que você é crente. E ela fala, mas você não é crente, você não pode desistir. Aí você faz uma cara de pau para ela passar uma peroba, porque era você que tinha que falar a palavra boa e está recebendo a palavra boa do ímpio. Né? Então a gente fica pensando que vai receber a palavra dessas pessoas e Deus vai usar pessoas simples. Um homem se dizia ateu. Ele era totalmente antirreligioso. E a gente precisa entender que Deus usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer, para nos influenciar, para nos salvar, para nos libertar, para nos restaurar. E ele odiava a igreja, ele odiava as coisas religiosas, ele zombava, e ele era muito rico. E um dia ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado, ficou em cativeiro por alguns dias, e pasmem, colocaram um rapaz, os sequestradores colocaram um rapaz para ficar cuidando dele lá. Então você vai dar as refeições para ele, até a gente conseguir o resgate do sequestro. O rapaz falou, tá bom, vou guardar ele. E todos os dias, enquanto ele ia levar a refeição, o café da manhã, o almoço e janta, o sequestrador guarda, pregava o evangelho para esse cara. Se tem coisa mais louca que essa, é difícil de entendermos. E depois de alguns dias, esse homem vai, a polícia encontra ele, é liberto do cativeiro. E para onde ele vai? Para a igreja, aceitar a Jesus e ter uma mudança de vida. E quem pregou para ele? O sequestrador dele. Deus usa quem quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Deus promove uma guerra enorme, só para colocar uma menina dentro da casa de Naamã. Tem horas que Deus permite lutas enormes, apenas para colocar em nosso coração um sentimento um pouco maior por Ele. Tem horas que Deus permite que nós vivamos lutas terríveis, apenas para colocar no nosso coração mais gratidão. Chegaram para a gente e disseram assim, ó, esse menino aí, ele é de nascença, assim, ó, surdo e mudo. Quem que pecou, o pai ou a mãe? Jesus disse, ninguém pecou, isso é para que a glória de Deus se manifeste. O que Jesus estava dizendo? Que aquele rapaz era menos? Não. Ele estava dizendo, é para que todo aquele que veja esse menino, que ouve e que fala, seja pelo menos grato por isso. É assim que você louva a Deus. Quem aqui acorda bem cedo? Nem saiu o sol ainda e já acorda, levanta a mão. Nem vou perguntar quem acorda meio-dia para não ficar feio. Geralmente acorda cedo. Tem gente que não dorme, né? O pastor Carlos manda mensagem para mim 3 horas da manhã. Então ele não dorme, né, pastor Carlos? Brincadeira. O pastor Fábio também não dorme, que ele me manda mensagem 3 horas da manhã. Mas quem acorda bem cedo sabe que quando você vai raiando o sol, o passarinho está cantando. Quem já ouviu o passarinho cantando de manhã? Você sabe por que ele canta bem cedo ou não? Ele canta bem cedo porque logo que ele acorda, o sol vai sair, ele já começa a adorar a Deus. Porque se ele não adorar a Deus bem cedo, quando for meio-dia, Deus não vai prover a minhoquinha dele. Então logo cedo ele está cantando, dizendo, Senhor, eu dependo de Ti, eu creio em Ti, eu sei que a minha minhoquinha vai estar pronta na hora do meu almoço. Então eu já vou começar a adorar logo cedo. E ele já vai adorando logo cedo, porque ele sabe que Deus já promoveu o dia dele. E Deus fez isso com Naamã, promoveu uma guerra enorme, para colocar uma menina dentro da casa dele, para dizer para ele, para a mulher dele, ó, se o meu senhor conhecera o profeta, certamente ele seria curado. Aqui começa a primeira influência que Naamã começa a exercer para ser curado. Muitas vezes as pessoas, elas estão vindo na igreja e vivem dias como nós vivemos aqui, de uma unção extraordinária, mas quando chega no seu dia a dia e as dúvidas começam a bater, mesmo vindo à igreja, elas ainda têm coragem de abrir o jornal na página do horóscopo. E a gente ri, mas isso está acontecendo no nosso meio. Muitas vezes as pessoas, elas vão atrás de querer saber o futuro delas,
E a minha pergunta para você é melhor você saber o que vai acontecer com você no dia de amanhã, ou você saber que o seu amanhã está na mão de Deus? Responda para você mesmo. Há tanta curiosidade quanto o nosso dia de amanhã, e nós devemos confiar simplesmente no fato de que o nosso amanhã está nas mãos dele. E quando você está recebendo influências de que busque a Deus, ore, mas já estou fazendo tudo isso, continue fazendo que vai dar certo. Mas eu já estou orando, já estou lendo a Bíblia e nada mudou ainda. Quem muda é Deus, você só precisa fazer o que você tem que fazer. Continue fazendo isso, mas eu acho que só isso não dá. Eu vou fazer uma fezinha na loteria, porque vai que dá certo. Naamã chega até a casa do profeta. O profeta, diga para ele no rio se banhar e mergulhar 7 vezes. E diz que ele reclamou, porque ele falou: olha, ele não podia me mandar para Abana e Farfar, que em Damasco, melhores do que as águas de Israel. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E o verso 12 vai terminar: e foi embora dali furioso. E por que ele foi furioso? Porque muitos de nós somos como a geração de Naamã. Quando manda orar e jejuar, a gente fica bravo, porque parece que é muito pouco e não vai ter solução. Não, mas eu quero alguém que dê um chute em mim e que ministre uma unção extraordinária, um labachúrias que vai tirar todo o meu problema na hora. Nós somos a geração que gosta de fazer as coisas difíceis. Então as pessoas muitas vezes elas preferem destruir o joelho delas pagando promessa, porque foi assim que a gente aprendeu. Tem pessoas que pensam que tem que fazer um monte de coisas enquanto Jesus já fez por nós. Paulo vai escrever aos Gálatas e ele é veemente dizendo: ó, insensato Gálatas, quem foi que vos tirou da graça que vocês estavam vivendo? E por que Paulo está escrevendo isso para os Gálatas? Porque o sacerdote da época, eles estavam tendo prejuízos enormes, porque eles não levavam a religião ou o judaísmo como de fato uma comunhão com Deus, mas era um negócio para eles. Então quando Paulo começou a pregar a salvação pela graça, porque é muito louco, irmão, você pecou a vida inteira, tenta fechar essa conta, você pecou a vida inteira, um dia você entrou na igreja, pediu perdão e foi perdoado e você foi salvo. É um negócio muito louco, irmão. É ou não é? Você chegou aqui e falou: eu fiz tanta coisa errada na vida, cheguei na igreja, levantei a mão, acreditei com o meu coração, confessei com meus lábios e já estou salvo? Já está salvo. É fácil assim. É fácil para você que não foi crucificado lá na cruz do Calvário, é fácil para mim que não sofremos o que Jesus sofreu, mas de fato é fácil. Paulo vai tratar no livro de Gálatas, ele vai falar sobre o escândalo da graça, porque a graça é um escândalo. Como assim? Ele morreu e pagou todo o preço por mim e agora eu só preciso obedecê-lo? Sim, é isso, simples assim. Não, mas eu não preciso. Não, você só precisa obedecê-lo mesmo. Mas só orar vai resolver? Sim, só orar vai resolver. Mas eu já estou orando há alguns meses e não resolveu, continua. Mas eu acho que eu tenho que fazer mais alguma coisa. Não, você não tem que fazer mais alguma coisa. Você quer fazer o que Deus vai fazer, o que Deus tem que fazer? Porque nós temos a mania de muitas vezes dizer: Deus, eu entrego esse problema nas suas mãos, porque esse problema é muito grande. Aí a gente entrega nas mãos de Deus e diz: Deus, de fato eu estou entregando nas suas mãos. Mas aí Deus demora 1 mês, demora 2 meses, aí a gente pensa: acho que Deus está com muita... Deus deve estar com muito e-mail na caixa de entrada dele. Então Deus, o senhor está muito ocupado, esse aqui eu vou resolver. E aí quando a gente tenta resolver e ajudar Deus, a gente só enfia em roubada. Porque a gente pensa que a parte difícil é nossa, mas a parte difícil é a parte de Deus. A nossa parte é a parte mais fácil, de apenas obedecer. Naamã saiu bravo porque ele disse: olha, ele mandou eu mergulhar aqui, ó, esse rio sujo. Em Damasco tem rios melhores, eu poderia ter mergulhado lá. Porque é terrível, irmãos. Às vezes a pessoa está doente e você dá o caminho para ela, ela ainda quer reclamar. Isso é o espírito do Ló. Espírito do Ló. Já leu o capítulo 18 de Gênesis?
O anjo fala: Ló, Sodoma e Gomorra vai ser destruído, você precisa fugir daí. Sabe o que Ló fala? Assim não, Senhor. Rapaz, o cara vai morrer. O anjo está tirando ele pelo braço, porque ele vai morrer, porque Abraão intercedeu por ele. Ele está dizendo: assim não, Senhor. Como não? Você quer ficar aqui, quer morrer? Senhor, está tão gostosinho aqui. E Deus dizendo: não, mas você precisa só obedecer, a sua parte é muito simples. E nós queremos ser a geração das coisas difíceis. Nós pensamos que temos que fazer as coisas mais difíceis do mundo para sermos aceitos pelo nosso Deus, conquanto Ele só quer a nossa obediência. Apenas a nossa obediência. Mas nós somos influenciados pelo contexto que nós estamos vivendo, pelas dificuldades financeiras, pelo problema conjugal. Então nós pensamos que temos que tomar a direção de tudo, e nós deixamos a oração para tentar agir de maneira que a gente vai fazer com que as coisas funcionem, mas elas só funcionam quando nós estamos em oração. Elas só funcionam por meio da oração. E então, Naamã, quando ele vai sair bravo, os seus servos dizem para ele: meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor faria. Vê? Ele queria fazer a coisa difícil, a coisa fácil ele não queria fazer. Era só mergulhar 7 vezes, mais nada. Ele não precisava fazer mais nada, irmãos. É só vir à igreja e eu vou ser transformado? Sim. Se está começando a vir à igreja agora, sim, é só você vir aos cultos, é só você ouvir a palavra, e é a palavra que vai transformar você, porque você não consegue se transformar sozinho. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, ainda mais uma coisa fácil, eles disseram: ainda mais uma coisa fácil. Há pessoas que Deus coloca na nossa vida para influenciar, que sem elas nós não viveríamos as bênçãos que o Senhor tem reservada para nós. Se não fosse esses moços de Naamã, ele não receberia a cura da sua lepra. Nós não podemos resistir à influência de pessoas que nós sabemos que querem o nosso bem, porque muitas vezes nós queremos só ser afagados, só ouvir palavras boas, mas quem gosta da gente de verdade fala a verdade daquilo que nós não gostamos. Quem te ama de verdade vai ter coragem de dizer a você: ó, não foi muito bom. Quando eu não vou muito bem, meus irmãos, termino de pregar e não vou muito bem, eu termino de descer, minha esposa fala: hoje você podia ter ficado em casa assistindo pela internet. Não, mas era que eu que ia pregar. Não, era isso aí mesmo, você devia ter ficado em casa, colocado um outro no seu lugar. Por quê? Porque ela me ama. As pessoas que nos amam vão sempre nos colocar em confronto. Eles colocaram Naamã em confronto, dizendo: olha, Naamã, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você faria. Vai logo. É tão pouco para receber a sua cura. É tão pouco, meu irmão, é tão pouco, minha irmã, para o seu casamento ser restaurado, e você está preferindo pensar em tantas outras coisas, em outros tempos que foram bons. E tem alguém no teu pé dizendo: o seu casamento pode ser restaurado, a sua empresa pode ser restaurada. Todos os dias o diabo levanta e ele quer fazer você acreditar que tudo vai dar errado. Ele vai colocar pessoas, ele vai colocar notícias, ele vai fazer com que você pense que tudo vai acabar mal. Mas eu gosto do que está escrito no Salmo 112, versículos 6, 7 e 8. Dá para colocar aqui, Joey? 112, Salmo 112, versículos 6, 7 e 8. Pois ele nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. 7. Não temerá as más notícias, o seu coração está firme confiando no Senhor. 8. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Parafraseando o Salmo 112, o justo nunca vai ser abalado, porque ele confia em Deus e ele nunca vai ser esquecido. Calma.
O verso 7 diz: ele não teme as más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor. O que o verso 7 está dizendo é que o nosso coração é tão influenciado por Deus, que não adianta o diabo vir trazer o jornal de ontem, que as informações e as notícias que ele trouxerem não vai nos fazer mudar, porque o nosso coração está firme, influenciado por aquele que nos salvou, perdoou, nos limpou e nos fez uma nova criatura. Com isso, não importa as notícias que nós temos recebido, não importa as notícias da sua empresa, não importa as notícias dos seus filhos, não importa, o seu final vai ser um final de bênção, porque o seu coração vai sair daqui firme no Senhor. Parecia que ia dar tudo errado, parecia que ia lascar com tudo, desculpa a palavra, mas o Senhor está firmando o seu coração, e essas notícias não vão te perturbar. Eu posso sentir o Espírito Santo dizer ao meu coração: há pessoas que entraram aqui perturbadas com notícias que receberam, mas você entrou aqui para Deus colocar por terra essa perturbação dessas notícias que estão tirando a sua paz. O inimigo está querendo roubar a sua alegria, ele é um ladrão de alegria, mas o Senhor está firmando o seu coração, e essas notícias serão pequenas diante de todas as promessas que o Senhor tem dado a você. Naamã está diante da cura dele, mas ele está querendo questionar o rio que ele vai descer. Meu irmão, se a cura depende disso, pouco importa, vai de cabeça. Se você estiver fora da direção de Deus na sua vida, no seu namoro, no seu trabalho, recue. Mas se você estiver na direção de Deus, acelere o passo e mergulhe de cabeça. Quem tem a direção de Deus precisa de uma vez por todas mergulhar de cabeça nessa direção. O que todos nós desejamos é uma direção. Naamã recebe a direção: vá e mergulhe no rio, mergulhe no Jordão. Ele tem a direção. Ele já devia sair correndo e dizendo: eu vou buscar a minha cura. Você tem a direção, vem à igreja, o seu casamento vai ser restaurado, você vai ter paz novamente, o perdão dos seus pecados, e você está questionando se deve vir ou não. Não, você precisa mergulhar nisso de cabeça. Deus está usando pessoas para influenciar você, para trazer para esse ambiente de cura, de milagre, de transformação. É óbvio que o diabo vai querer trabalhar contrário, e se você permitir ele trabalhar contrário, você não vai receber as bênçãos que Deus tem para você. E isso não é uma palavra de maldição, isso é uma realidade. Porque se você ler o capítulo 4 de Lucas, versículo 27, vai estar escrito: na época do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos, e nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, o sírio. A grande verdade deste texto é que se esses moços não tivessem parado para falar e para confrontar Naamã, ele também não seria curado. Você sabe por que você está sendo confrontado? Porque Deus tem interesse e deseja em te curar. Sabe por que Deus está usando pessoas para te confrontar? Você está perdendo a vontade de vir à igreja. Deus sabe que você está perdendo a vontade. Deus sabe que está sendo uma luta para você, então Ele coloca pessoas do seu lado para te confrontar. Por quê? Porque Ele sabe que se você permanecer, você vai ser curado. Esse problema da sua alma, essa dor na sua alma vai sair. E o diabo quer te manter cativo no sofrimento, mas Deus quer te colocar em liberdade. E é por isso que Ele está usando pessoas para influenciar você, para que você mergulhe. Mas já tentei uma vez, vai a segunda. Na segunda eu tentei, não deu, vai a terceira. Naamã está debaixo de influência, ele dá o primeiro mergulho, nada. O segundo, não aconteceu nada. O terceiro, não aconteceu nada. Mas existe alguém, quando ele sai, ele olha para os moços e diz: não adianta eu querer brigar com esses rapazes, que eles não vão deixar enquanto eu não dar os 7 mergulhos. Não é assim? Você fala: não vou mais na igreja. Quando você fala não vai mais na igreja, aquele irmão está bem na porta da sua igreja tocando a campainha. Você fala: não vou, ele está lá: não, vou te esperar aqui. Naamã estava assim: como é que eu vou fazer para me livrar desses camaradas? Ele olhava para eles e dizia: meu Jesus, já mergulhei 2, nada, vou ter que mergulhar a terceira, porque olha a cara deles. Se eu sair daqui, eles vão falar alguma coisa. E nós, por sua vez, precisamos ser assim também, irmãos.
Precisamos assumir a responsabilidade de influenciar as pessoas. O que nos falta muitas vezes é autoridade de influenciar as pessoas. O negócio está mal, você tem que ter autoridade para dizer, mas Deus vai reverter isso. Quantas vezes nós já não vimos Deus restaurando casamentos? Quantos irmãos nós já não vimos que receberam cesta básica da igreja? Isso em toda a história da nossa vida. Quantas vezes nós já não vimos histórias de irmãos que recebiam cesta básica da igreja e depois de alguns anos chegou de carro importado na igreja? Por quê? Porque Deus é um Deus que muda situações. Então continue influenciando essa pessoa. Está passando um momento difícil, influencie ela, porque em algum momento Deus vai mudar a vida dela. E Naamã dá o quarto e quando ele levanta nada e olha para os meninos e diz, vocês não vão desistir não? Deixa eu ir embora, não vai dar em nada. Porque tudo que você vai fazer para Deus, porque tudo que você for fazer na direção de Deus, porque tudo que você fizer na orientação de um servo de Deus, o diabo vai querer dizer a você que não vai dar nada certo, está vendo? Já tentou uma vez, já tentou duas, já tentou três, já tentou quatro, não deu nada certo. Ele sempre quer ser contrário ao que Deus fala. Essa é a história dele. Ele chega para Eva e diz, Eva, você viu que fruto bonito? Estou aqui agora conjecturando, não está escrito literalmente assim. Ela disse, sim, mas Deus disse que eu não posso comer. E de fato, irmãos, a Bíblia não vai dizer isso claramente, mas a serpente estava encontrando dificuldades, pastor Luiz, para convencer a Eva de comer. Então ela teve uma ideia. Ela falou, como é que eu vou fazer para Eva comer? Ela disse, Eva, se você comer, emagrece. Tem duas palavras, irmãos, que é chave para a mulher. Eu já falei aqui uma vez. Promoção e emagrece. Brincadeira, isso está nada na Bíblia. Foi só para você rir. Mas por que a serpente disse para ela, se você comer, Deus disse, se você comer, certamente você morrerá. A serpente só colocou a palavra não. Ela usou as mesmas palavras de Deus. Se você comer, certamente você não morrerá. Por que a serpente disse isso? Porque ela quer saber o quanto você conhece de Deus. Quando a serpente lança isso, ela quer saber lá nos seus problemas, quando você enfrenta os seus problemas e as suas tentações, o diabo quer saber o quanto você está conhecendo de Deus e da palavra dele, para saber se ele vai poder influenciar você para o mal ou não. A serpente queria saber qual era o conteúdo da Eva, para saber se ele ia conseguir influenciar ela. Porque o que o diabo quer saber é o quanto nós conhecemos de Deus, porque ele sabe que alguém que conhece a Deus como Jó, pode perder os filhos, pode perder o dinheiro, pode perder a saúde, mas ele diz, ele sempre vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que ele virá. Pode ser na enfermidade, mas você está adorando. Pode ser no problema financeiro, você está adorando. Problema conjugal, você está adorando. Por quê? Porque você conhece ao Senhor, você anda com Ele, e Ele é mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. E quando é assim, você diz, o meu Redentor vive e ele virá. E o diabo vai dizer a você, mas hoje é sexta-feira, já passaram anos e ele não veio. Mas o seu coração está firme, você vai dizer, mas ele virá. Ele não veio hoje, mas vai vir amanhã. E se ele não vir amanhã, ele vai vir depois de amanhã. E se ele não vier, um dia ele vai vir. Quanto a mim, continuarei esperando e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que ele virá. E Eva caiu por conta da influência da serpente. Agora perceba o capítulo 4 de Mateus. Jesus sai do jejum de 40 dias e a primeira coisa que ele sente é fome. E o diabo vem testar o conhecimento dele e diz, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí então ele vai descobrir como é uma pessoa que ama e que teme a Deus. Jesus estava com fome, ele precisava de pão. Se ele quisesse, ele nem precisava transformar aquela pedra em pão. Ele só falava, Senhor, eu quero uma padaria aqui agora.
Ele só daria ordem aos anjos, porque leia o final do capítulo 4. Vai dizer que depois que Satanás tentou ele por 3 vezes, a Bíblia diz: e os anjos vieram e o serviram. E o serviram. E Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse: estou com um problema, porque eu encontrei uma pessoa que sabe que mesmo passando por problemas, ela depende de uma palavra. Uma palavra. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus estava dizendo: ainda que eu tenha necessidades básicas, ainda assim, a Bíblia é mais importante para mim. Perceba que o diabo vai confrontar ele por 3 vezes. Joga-te daí e manda que Deus envie os seus anjos para te livrar. Ele disse: olha, eu não vou fazer isso, não há uma necessidade para isso, porque eu temo ao Senhor. Eu não vou ficar testando a Deus, eu não preciso disso. Porque tem pessoas que entraram na igreja e vão testar Deus. Eu tinha a mãe de um amigo meu que ela falou: vou testar Deus, porque se Deus é esse maravilhoso, eu acabei de sair de uma pregação e eu vou no shopping, vou comprar muito dinheiro em joia, e ele vai ter que prover depois porque eu não tenho dinheiro. Ela fez isso. Não sei se até hoje, faz uns 10 anos, não sei se ela já pagou até hoje. Isso chama-se tentar a Deus. Jesus disse, o diabo disse: então tá bom, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. Aí Jesus falou: rapaz, até aqui você estava indo bem, mas agora deu para ver que você é um baita de um pilantra. Por quê? Jesus falou: você está querendo vender para mim o que já é meu? Jesus falou: se eu me prostrar e te adorar, você me dá tudo isso? Ele falou: é. Eu falei: mas se eu não fizer isso, tudo já é meu. Porque só a Deus eu vou adorar, e só a Ele eu vou prestar cultos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sei que o meu Deus tem para mim um futuro extraordinário. E eu quero profetizar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, um futuro extraordinário. Está acabando abril, pode ser que até abril foi difícil, mas eu profetizo que a partir de maio as janelas dos céus vão se abrir. Você vai se alegrar, você vai celebrar, a sua família vai voltar a crer, a esperança vai voltar ao seu coração, porque eu vim nesta noite com o intuito de ser um instrumento de Deus para influenciar você a continuar marchando. Não pare, assim como o povo de Israel na frente do mar, Deus disse: não para, marche, continue marchando, marche, marche, marche. O mar vai se abrir e você vai ver o fim das suas lutas e das suas tribulações, no nome de Jesus. Se nós estamos aqui é porque Deus usou algumas pessoas para nos influenciar. Se nós estamos até aqui é porque nós tivemos cuidado com o tipo de influência que tem entrado na nossa vida. E você precisa continuar tendo cuidado. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Então somente confie no Senhor e não faça nada. Eu trabalho duro, meus irmãos. Eu tenho ouvido Deus dizer para mim: deixe que eu vou fazer. E eu tento, e às vezes eu vou, e quem é da área comercial sabe, você já tem que ser mais agressivo. E eu já tenho um perfil mais de pegar o cliente pelo pescoço. Se ele não me der o pedido, eu já enforco ele. Esses dias o meu diretor veio e nós fomos visitar um cliente. O cliente falou, e eu só quieto, e ele olhando para mim, querendo uma reação. E aí o gerente da empresa falou, e quando todo mundo terminou de falar, eu falei para ele: tudo bem. Falei para o dono da empresa, gerente da empresa: todo mundo falando coisa muito bonita, eu só quero saber onde é que está meu pedido. E aí meu diretor falou: rapaz, mas você não pode ser assim não, você tem que ser mais devagar. Eu falei: não, muita conversa mole e pouca coisa boa. Já tomamos café, já tomamos água, já estou ficando preto de tanto tomar café, e nada de pedido. E Deus fala: calma, eu vou te abençoar. Só que a gente quer agora. Você lançou uma semente agora e já quer colher agora. Não vai acontecer. Mas eu termino dizendo a você:
Chegou o tempo de você colher muitas sementes que você já semeou. Chegou esse tempo na sua vida. Porque Naamã, quando mergulhou pela 7ª vez, ele saiu diferente. Olha bem para mim. A vitória não é dos extraordinários. A vitória não é dos talentosos. A vitória é dos resistentes. E eu termino aqui efetivamente. Talvez você diga: não tenho currículo, não estudei, não isso, não aquilo. Ainda assim, o Senhor vai abençoar a você. Eu não estou fazendo apologia à não preparação, muito pelo contrário. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. O ministério dele foi 3 anos e meio, mas ele se preparou 30 anos. Mas há pessoas que Jesus conhece a sua história, e ela não teve condições de se preparar. Precisou ser arrimo de família muito cedo. E você pensa que Deus não olha para você, mas eu vim aqui dizer a você, Ele olha para você. Deus olha para mim e Deus olha para você. O mundo só tem tempo para pessoas prontas e preparadas. Mas diz que Jesus entra em Betânia depois de 4 dias para ir atrás de um morto. Um morto. Irmãos, alguém vai atrás de morto? Alguém vai atrás de alguém que não está dando fruto? Alguém vai atrás de alguém que não está produzindo nada? Sim, Jesus vai. Ele vai porque Ele sabe que você pode produzir nas mãos certas. E quais são as mãos certas? As mãos dele. Porque qualquer um de nós que estivermos nesse momento produzindo, só estamos produzindo porque estamos na mão dele. Porque senão, nós não estaríamos produzindo. Ou é mentira o que eu estou dizendo? Então essa palavra é para você, Lázaro, que parece que não tem vida. Jesus está vindo ao seu encontro e Ele vai te ressuscitar. Naamã, sua lepra acaba hoje. Ele viu todos os seus mergulhos. E você que entrou aqui nessa noite é o seu 7º mergulho. Fique de pé que eu quero orar. Eu já passei do horário, agora que eu vi. Rapidamente, saia do seu lugar. Você, Naamã, que disse assim, para mim não está dando certo. Não está acontecendo, eu estou tentando e parece que não dá. Eu quero orar por aqueles que estão tentando, irmãos. Aqueles que já mergulharam, você pode estar até desanimado, mas você continua tentando. Saia do seu lugar que Deus vai renovar a sua força. Deus vai dar uma unção de Caleb aqui. Diz que Caleb esperou 45 anos. E ele diz, a minha força é a mesma. Para entrar e para sair. Venha. É noite de cura. É noite de transformação. É noite de restauração. Venha. Essa lepra não vai ficar aí. É noite de cura. Os pastores vão ministrar a unção sobre a cabeça de vocês. E vocês vão receber a unção, a renovação e a cura, independente da área da sua vida. Então somente não desista, continue firme, continue forte. O Senhor vai te curar. Com a mão no teu coração, comece a orar e ser muito sincero com o Senhor. E diga, Deus, eu tenho tentado, eu tenho me esforçado. Às vezes dá vontade de parar, mas eu não vou parar. Eu vou mergulhar 7 vezes até ser curado. No primeiro eu já estava querendo parar, Senhor, mas nesta noite o meu coração se abre. Eu recebo a influência do Espírito Santo. O meu coração está firme no Senhor, eu não vou temer as más notícias. Deus, eu oro pela vida dos seus filhos, assim como cada pastor que impõe as mãos sobre a vida deles. É porque o Senhor os ama. É porque... No nome de Jesus eu declaro a tua cura, o teu poder, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Faz a tua obra nessa noite e manifesta o teu poder. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.
pela fé